Chegou a hora da gente trabalhar com o famoso e importante para fins de prova Copom, Comitê de Política Monetária. Neste vídeo nós vamos entender o que é o Copom, como ele funciona e qual é a sua principal atribuição. Já adianto para você. A principal atribuição do Copom é determinar a taxa Selic meta. Lembrando que a taxa Selic meta é importante porque a taxa Selic é a taxa básica de juros. É com base nela que, teoricamente, todas as outras taxas da economia vão ser formadas. Então, por isso que o mercado sempre espera com grande ansiedade, com grande frio na barriga, a decisão tomada pelo Comitê de Política Monetária. Mas para entender o Comitê de Política Monetária, a gente precisa entender um cenário bastante amplo, um cenário de controle de inflação através da sistemática do regime de metas de inflação. Para isso, a gente vai usar, como sempre, os nossos slides. Olha só, recapitulando um pouquinho. De 1994 até 1998, a gente conseguiu controlar a inflação no Brasil utilizando o câmbio fixo. A gente utilizou o câmbio fixo durante esse período e conseguiu controlar a inflação que nos anos 80 e início dos anos 90 era galopante, para dizer o mínimo. E a gente sabe que inflação muito alta é péssimo. É péssimo porque corrói o poder de compra da moeda e impacta quem? Os assalariados e a população mais desfavorecida que nós temos no país. Então a gente controlou a inflação de 94 a 98 com câmbio fixo, com alguns ajustes, enfim, mas câmbio fixo tem custos muito altos. Por isso que em 99 a gente abandonou o câmbio fixo e adotou lá em 99 um regime que vigora até hoje chamado regime de metas, de inflação. Esse regime de metas de inflação é barbada de entender. Como o próprio nome sugere, alguém, nesse caso o Conselho Monetário Nacional, olha só a questãozinha de prova, o Conselho Monetário Nacional é responsável por determinar a meta. Ele vai determinar a meta. Para 2020, por exemplo, o Conselho determinou que de janeiro a dezembro de 2020 a inflação acumulada tem que ser de 4%. Como ele é bonzinho, ele dá um intervalo de tolerância, 1,5 para mais e 1,5 para menos. Ou seja, a inflação tem que ficar entre 2,5% e 5,5%. A gente tem o que a gente chama de piso, o piso e o teto da meta. Olha lá para a prova, aqui a gente já tem algumas questões que vale a pena a gente destacar. Primeiro, quem é o responsável por determinar as metas? Conselho Monetário Nacional. Segundo ponto, isso daqui a gente também está careca de saber qual o índice utilizado para fins de monitoramento da meta. O índice oficial é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A meta vai ser cumprida se a inflação ficar dentro desse intervalo. Veja, tem que ficar dentro do intervalo. Nem acima da meta, nem abaixo da meta. Se a inflação ficar abaixo da meta ou acima da meta, a meta não foi cumprida. Bacana? Tá, Eduardo, entendi. A meta vai ser determinada, mas a simples determinação da meta faz com que a inflação fique controlada lá dentro? Não. É claro que a gente vai precisar de alguém que execute, a gente vai ter que ter um executor da política monetária. A gente já viu, né, que política monetária tem esse nome pomposo aqui, mas o conceito é bem simples. A política monetária visa controlar a oferta e demanda da moeda, o índice de liquidez, o grau de liquidez da economia, para que não tenha nem muita nem pouca moeda. Ou seja, para que o volume de liquidez seja adequado às reais condições da economia brasileira, da atividade econômica, enfim. O executor da política monetária, a gente sabe que é o Banco Central do Brasil. Outra questãozinha factível lá na tua prova. A terceira questãozinha, Banco Central do Brasil é o executor da política monetária. E hoje, traduzindo, executar a política monetária é basicamente cumprir, olha só, por que as metas são tão importantes, cumprir as
metas de inflação. Ou seja, o Banco Central estará executando a política monetária de maneira adequada se ele cumprir a meta de inflação. Tá, Eduardo, mas quais são as armas que o Banco Central tem para controlar a inflação, para deixar a inflação dentro do intervalo determinado pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto, relembrando, por 3 mentes brilhantes, ministro da Economia, secretário especial da Fazenda no Ministério da Economia e o próprio presidente do Banco Central. Bacana! Mas quais são as armas que o Banco Central tem para conseguir deixar a inflação lá dentro? Tem vários instrumentos de política monetária. Eu tenho, por exemplo, o percentual do depósito compulsório, é um instrumento de política monetária. Eu tenho uma política que a gente chama de redesconto, e eu tenho a política de mercado aberto, e eu tenho também a taxa de juros, a taxa Selic. A taxa Selic pode ser entendido como um instrumento que o Banco Central tem para executar a política monetária. Tá, Eduardo, mas essa taxa Selic é definida como? É aí que entra o Copom. É aí que entra a importância do Copom para fins de cumprimento da meta de inflação. É o Copom que vai determinar a taxa Selic meta. Olha só, por isso que eu disse que para entender Copom a gente precisa entender um cenário maior. A gente precisa entender o cenário de metas de inflação e o seu funcionamento para entender qual a função do Copom. O Copom tem a função de determinar a taxa Selic, que vai ser utilizado como instrumento pelo Banco Central para deixar a inflação dentro da meta estabelecida. Quem estabelece a meta? Pelo Conselho Monetário Nacional. Agora que a gente começou a entender a função do Copom, a gente pode definir o que é o Copom. O Copom é um comitê. Comitê de política monetária. Um comitê é uma reunião de algumas pessoas. Algumas pessoas se reúnem para tratar sobre determinado assunto. Eu tenho um comitê de investimentos. O comitê de investimentos é uma reunião de algumas pessoas que trata sobre os investimentos de um fundo de pensão, de um fundo de investimento, enfim, de um RPPS. Já o Comitê de Política Monetária, ele vai tratar sobre, está no próprio nome, é uma reuniãozinha de pessoas que se reúne periodicamente. Eu já saliento para vocês que são 8 vezes ao ano. 8 vezes ao ano, de maneira ordinária, tá? Pode se reunir de maneira extraordinária? Pode, mas de maneira ordinária eles se reúnem 8 vezes ao ano. E quem é que compõe esse Comitê de Política Monetária? O Comitê de Política Monetária é constituído pela diretoria executiva do Banco Central do Brasil. Ou seja, periodicamente, 8 vezes ao ano, e sempre que necessário, em reuniões extraordinárias, a diretoria, ou seja, o presidente do Banco Central e os seus diretores vão se reunir. Vão se reunir para quê? O objetivo dessa reunião é definir, olha só, eles se reúnem com o objetivo de definir a meta da taxa Selic. Por isso, de novo, que o mercado sempre aguarda com grande expectativa a decisão desses nossos amigos aqui reunidos lá no Comitê de Política Monetária. Porque a decisão da meta da taxa Selic vai acabar impactando todas as outras taxas do mercado e vai impactar também a decisão dos investidores de comprar mais, de investir mais ou não. E dos consumidores também, de gastar mais ou não. E também é a função do Copom divulgar trimestralmente o relatório de inflação. Então o Copom tem dupla função. A dupla função do Copom é definir a meta da taxa Selic, que é o que mais nos importa, e lembra que trimestralmente ele também vai divulgar lá um relatório de inflação, que é o documento que analisa a evolução recente das perspectivas para a economia, claro que com foco na
inflação. Como se dá essa reunião, Eduardo? Bom, a gente já sabe que participam da reunião o presidente e os diretores do Banco Central, que a gente chama em conjunto de diretoria executiva do Banco Central. Essa reunião acontece em 2 dias, 2 sessões. Eu tenho a primeira sessão, o primeiro dia e o segundo dia. Olha só. Geralmente, respire e olha para mim, geralmente, mas não obrigatoriamente, a primeira reunião ocorre na terça e a segunda reunião ocorre na quarta-feira. Na primeira sessão, eles vão discutir sobre a atividade econômica. Os técnicos, na verdade, aqui os técnicos do Banco Central vão lá e vão apresentar as perspectivas para a atividade econômica, para o comércio exterior, as perspectivas para a inflação. Tudo isso na primeira sessão. Então, na primeira sessão, os diretores do Banco Central do Brasil e o presidente, ou seja, a diretoria executiva, vão ser bombardeados de informações sobre como está a atividade econômica, quais são as expectativas para a inflação, para, com base nestas informações repassadas pelos técnicos do Banco Central, no segundo dia, na segunda sessão, eles vão tomar efetivamente a decisão. Então, olha só, no segundo dia, nós temos efetivamente a decisão de aumentar, diminuir ou manter a taxa Selic. Então, a decisão pode ser aumentar, manter ou diminuir a taxa Selic. Eduardo, bacana. E tudo aquilo que eles discutiram, as razões pelas quais eles tomaram a decisão de aumentar, manter ou diminuir a taxa Selic, eles informam? Sim, eles informam. De maneira bem breve, tem um comentário pós-reunião, onde eles informam qual foi a decisão, informam brevemente os motivos e em até 6 dias úteis, eles divulgam a ata da reunião. A ata da reunião também é esperada com grande expectativa entre os participantes do mercado, porque na ata eles vão ver, primeiro, quais foram os dados que levaram o Copom a determinada decisão. E eles vão buscar também na ata alguma sinalização para as próximas reuniões. O Copom geralmente faz isso, ele sinaliza o que ele vai fazer nas próximas reuniões para não pegar o mercado financeiro de surpresa. O objetivo não é pegar ninguém de surpresa aqui, não é fazer a pegadinha do malandro. O objetivo é mostrar para o mercado, sinalizar para o mercado o que será feito ao longo do tempo. Claro que as reuniões acontecem lá com um período de tempo razoável entre uma e outra e as coisas podem mudar, mas existe geralmente uma sinalização, certo? Mas Eduardo, a minha pergunta agora é a seguinte: o que leva o Banco Central a aumentar, manter ou diminuir a taxa Selic? Geralmente, isso daqui é uma receita de bolo, quando a inflação está muito alta, lá rondando o teto, o Copom vai aumentar a taxa Selic. Da mesma maneira, quando a inflação está muito baixa, inflação muito baixa também é ruim, né, pessoal? Porque inflação muito baixa, se os preços não estão subindo, quer dizer que as pessoas não estão consumindo, a economia não está andando numa velocidade que ela poderia performar. E claro, se ela não performa como ela deveria performar, tem um monte de gente desempregada, enfim, e tem os impactos adversos disso. Então, por isso, receita de bolo de novo, quando a inflação está muito baixa, o Copom vai lá e reduz a meta da taxa Selic. Bacana? Olha só como isso funciona. Imagina o seguinte, vamos pegar um banco aqui como exemplo. Ó,
um banco tem 5 bilhões de reais para emprestar. Ele tem 5 bilhões no caixa lá para emprestar. O banco, ele decide quanto desses 5 bilhões ele vai emprestar para o governo e quanto desses 5 bilhões ele vai emprestar para nós, para o povão. Como assim, Eduardo? O banco pode emprestar para o governo? Pode. E faz muito isso. Como é que o banco empresta para o governo? O banco empresta para o governo ao comprar título público federal. Banco investe transitoriamente parte dos recursos dele em título público federal até para fazer uma gestão de caixa. Ele sabe que ao emprestar dinheiro para o governo, ele vai ganhar uma taxa alta ou baixa? Baixinha, mas o risco que ele vai correr alto ou baixo? E igualmente baixo. Então, por isso que o banco ele faz um balanceamento de risco que ele está exposto e a rentabilidade que ele quer obter. Ele também vai diversificar lá. Então, por isso que parte dos recursos ele empresta para o governo e parte para o povão. Ele vai emprestar mais ou menos para o governo e mais ou menos para o povão, dependendo de quanto ele vai ganhar do governo. E o que ele ganha ao emprestar para o governo é a nossa famosa taxa Selic. E é utilizando o banco que eu vou demonstrar para você por que o governo aumenta a taxa Selic quando a inflação está muito alta e diminui a taxa Selic quando a inflação está muito baixa. Olha só, primeiro cenário, imagina, a gente sabe que o teto, atualmente para 2020, o teto é 5,5. Imagina que a inflação está se passando lá, está 5,1, 5,2 e eles se reúnem. No primeiro dia, mostra lá a inflação 5,1 e as expectativas. Eles trabalham muito com as expectativas futuras. A expectativa futura é que, se nada for feito em 6 meses, vai romper o teto da meta. E se romper o teto da meta, aí vai o boi com as cordas. Daí vai tudo pro brejo. Daí o que faz o Copom? O Copom fala, não, a gente precisa segurar a inflação. A gente precisa controlar a inflação. Veja, o objetivo do Copom não é fazer os preços diminuírem. Quando a gente fala, não, o Copom aumentou a taxa Selic para reduzir a inflação, ele quer reduzir a velocidade do aumento dos preços. Ele não quer que os preços subam a 5,3%, eles querem que os preços subam a 4%, a 3,8%, 3,9%. Ou seja, os preços podem até continuar subindo, mas vão subir numa velocidade um pouquinho menor. É isso que o Copom quer quando ele aumenta a taxa Selic, por exemplo. Olha o que acontece. Imagina que o Copom aumentou a taxa Selic de 4% para 6%. Então, de 4% a 6%. Primeiro, o banco emprestava para o governo a 4% 1 bilhão. E sobrava quanto para emprestar para o povão? 4 bilhões para emprestar para nós, para o povão. Pensa comigo, quando a gente vai no banco e tem acesso a crédito, o que a gente faz? A gente faz a melhor coisa do mundo. Qual é a melhor coisa do mundo? É consumir. A gente vai literalmente consumir, vai gastar aquele dinheiro comprando uma roupa nova ou fazendo a melhor coisa do mundo. Consumir é a melhor coisa do mundo. Consumir, então, comida melhorou muito mais ainda. Bacana? E é claro que esse consumo vai acabar pressionando a demanda, o empresário vai olhar pela janela e vai falar, putz grila, estão consumindo muito do meu produto, o que eu vou fazer? Vou produzir mais. Só que o empresário não consegue, por mais que ele tenha boa vontade, ele não consegue produzir mais da noite para o dia. Então, no curto prazo, ele vai aumentar os preços. Isso numa situação normal, tá? Os preços começam a subir numa velocidade um pouquinho maior. Daí a inflação começa a bater lá o 5,1, 5,3. Aí sim o Copom vai aumentar de 4% para 6% a taxa Selic. Daí o banco fala, opa, olha só, agora o governo não está me pagando só 4% para emprestar para ele está me pagando 6%. Então, nesta nova situação, o que vai fazer o banco? O banco vai emprestar mais para o governo, vai emprestar lá uns 2 bilhões para o governo e sobra quanto para emprestar para o povão? Com relação ao período anterior, vai ter menos crédito na rua. Agora o governo vai
colocar 2 bilhões do que ele tem em título público e vai sobrar só 3 bilhões para o governo emprestar. Logo, o crédito aumentou ou diminuiu? O volume de crédito diminuiu. Com menos crédito, é claro que o consumo tende a cair. Vai cair o consumo, vai cair a demanda e os preços também. Eu vou colocar aqui a setinha para baixo, mas lembra, quando eu falo setinha para baixo, eu estou dizendo os preços vão parar de subir numa velocidade tão grande. Daí o que vai acontecer? Daí a inflação que estava lá chegando no teto da meta vai começar a cair, simbolizando o quê? Que desacelerou, houve uma desaceleração da inflação. Houve uma desaceleração da inflação. A inflação agora está rodando em 4,5%, depois 4,2% e vai para os 4%, que é o centro da meta. Tá, Eduardo, mas teve impactos negativos. Quando a taxa Selic subiu, eu consegui o que eu queria. A inflação caiu. Só que teve impacto negativo. O PIB, a produção também caiu, porque caiu o consumo, caiu a demanda. É isso que acontece? É exatamente isso que acontece. Mas lembra, o primeiro objetivo do Copom é controlar a inflação. A primeira coisa que ele olha é as metas de inflação que ele tem que cumprir. Claro que tem subprodutos, desdobramentos, nesse caso, desdobramento é uma queda na produção. E se a inflação cair demais, se a inflação ficar lá perto do piso, lá perto de 2,5%, daí o Copom faz o inverso. O Copom, nesse caso, ele vai diminuir a taxa Selic. Diminuindo a taxa Selic vai ocorrer o inverso também. Se for de 6 para 4, o banco vai fazer o inverso, vai falar, opa, o governo agora está pagando menos. Eu vou emprestar menos para o governo. Eu emprestava 2, agora eu vou emprestar 1. O resto eu pego e empresto para o povão. Logo, o volume de crédito vai aumentar. É só ocorrer o inverso. Mais crédito, mais consumo, volta toda a alegria de novo. Crédito, consumo, demanda e os preços começam a aumentar. Daí o Copom sempre, por isso que tem 8 reuniões por ano, reuniões ordinárias, 8 vezes ao ano, o Copom sempre monitora como está a inflação, como serão ou são as expectativas e vê se está dentro ou não do intervalo da meta estabelecido. O objetivo é caminhar no meio, no centro da meta. O centro da meta hoje para 2020 é 4%. É claro que momentaneamente pode estar mais próximo do teto ou mais próximo do PIS, mas o objetivo é conduzir a inflação para a meta. Bacana? É assim, grosso modo, que são balizadas as decisões do Copom. Eduardo, para encerrar, se a meta não foi cumprida, e deixando claro, a meta não vai ser cumprida quando? Quando a inflação estiver acima do teto ou abaixo do piso. Nesse caso, não cumpriu a meta. Se não cumprir a meta, o presidente do Banco Central, do Banco Central do Brasil, vai elaborar uma carta aberta a quem? Ele vai mandar essa carta aberta ao ministro da Economia, tá? Economia. E, Eduardo, por que uma carta aberta? É uma carta aberta porque a carta vai ser elaborada pelo presidente do Banco Central e vai ser destinada ao ministro da Economia. No entanto, vai ser uma carta aberta. Ele vai mandar para o ministro da Economia e vai divulgar para todo mundo ler. Nessa carta aberta, o presidente do Banco Central ele vai explicar os motivos pelos quais ele não conseguiu cumprir a meta naquele ano, por que ela ficou muito acima ou por que ela ficou muito abaixo e quais são as expectativas quanto a prazo para ele voltar a cumprir
a meta. Então tem que explicar porque as metas não foram cumpridas. Quem explica? O presidente do Banco Central. Lembra, o presidente do Banco Central, ele é o responsável pelo cara que tem como função executar a política monetária. E é mandada para quem? Para o ministro da Economia. O ministro da Economia é o presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o responsável por determinar as metas de inflação. Certinho? Aqui a gente acaba o assunto Copom, Comitê de Política Monetária. Fica bastante atento porque muito provavelmente pelo menos uma questãozinha da tua prova vai ser sobre o assunto. Qualquer coisa é só entrar em contato. Abraço e até o próximo vídeo.